Oi, Carlinha, boa noite. Tudo Oi, professora, tudo bem? tudo? Tô aqui tentando fazer minha apresentação aparecer. Espera É, aí. Né? Sempre tem é, tem essas coisas, né? a tecnologia é realmente um problema. Meu Deus do céu. Escuta. Ah. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Acho que tá esperando os seres humanos chegarem. Deixa eu só pegar um bloquinho que eu gosto de ir dando umas anotadinhas. Tá. Oi, seres humanos do bem. O tique-tique. Carecas de saber. Não, tem outros professores também. Vamos lá. Todos dormindo. Os cachorros, gente, todo mundo dormindo. Tá um silêncio aqui. Já Hora... comeram? Ai, esses aqui, eles são, gente, são fogo, porque eu tô aqui na casa da minha mãe, né, Carlinha? Ah, é Então, verdade, aqui tem outros É, seres caninos. é verdade, esqueci. Ai, gente, é muito doida essa cachorrada aqui. Não, não são 15, né, Lívia? São 7. Não são 15, são 7. Eram 10, né? Exatamente. Bom, vocês que ficamos assim em silêncio mesmo, gente? Tô meio. Tô meio é bom, né? Tô meio me sentindo, sei lá como. Só tem uma pessoa ainda. Não, tem 18 seres humanos. Todos. Mas por que só? Vem aqui, ó, pra todo mundo te ver, Lívia. Eu tô com a minha sobrinha aqui. Tcharam! Oi! Não é uma live sozinha, né? Eu faço uma live com 2 cachorros, uma sobrinha, uma avó lá no quarto. Bianca, você que vai tomar conta da gente hoje? Eu não tô te ouvindo, Bianca. Agora, deu certo? Agora eu tô te ouvindo. Hoje eu vou dar um suportezinho. Vou ajudar aqui. Então beleza. Temos aqui. Eu acho que eu vou deixar até aberta e abrindo minha apresentação. Você acha melhor, Bianca? Pode. Eu liberei o link da nossa oficina num grupão, aí provavelmente vai entrando aos poucos algumas pessoas. Mas como já. Não, beleza. Só para deixar aqui, porque meu computador ele é meio, né?
E eu tô assim, gente, eu tô numa cidade, eu não sei onde vocês estão aí no planeta, né? Mas eu tô numa cidade que se chama Maracaí. É perto de Presidente Prudente, né? Não sei se tem alguém aqui da região. E é uma cidade pequenininha, bem pequenininha. A nossa internet, a gente tá rezando para dar tudo certo com ela. Vamos mandando todas as energias positivas. De onde você é, Bianca? Eu sou de Pernambuco, do sertão pernambucano. Ui, que delícia! De que lugar? De que sertão? Então, na cidade é Santa Maria da Boa Vista, bem vizinha de Petrolina. Ah, que show! Nossa! É que tem gente de tudo quanto é parte aqui, né? Nossa, deve ter gente do Rio de Janeiro, sim, né? A Lívia tá perguntando, será que tem alguém do Rio de Janeiro? Eu falei, deve ter alguém do Rio de Janeiro. É, vai que tem, né? Da Bahia aí presente. Se quiserem comentar de onde vocês são. Oi, desculpa, Bianca, não ouvi, desculpa. Que alguém, deixa eu ver aqui, até quem foi. A Lana falou que é do Recôncavo da Bahia. Aí eu disse que as pessoas quiserem ir comentando de onde são, aqui no chat, eu vou lendo. Isso! Vamos falando aí, só para a gente ter essa noção. Pronto. Então, Recôncavo, vamos ver. Eu vou abrir o chat aqui para ver de onde são as pessoas. Não. Eu falo que meu computador é lento, gente. Vou falando de gente. Manaus, Brasília. Nossa, tem gente. Tem alguém de São Paulo? São Paulo? Pode abrir, Lívia, senão eles vão ficar batendo. Belo Horizonte, Franca. Jequié, na Bahia, minha menina, Porto Velho, Pará de... Não, deixa aberto, Lívia. Pará de Minas, eu estive em Pará de Minas, vou já falar por quê. Catanduva. Do lado da minha terra, Divinópolis. Gente. Divinópolis? Existe. Teresina, no Piauí. Meu Deus do céu! Que diversificado! Não. Nossa, que show, gente! Passa Quatro, Minas Gerais. Que cidade perto de Catanduva, Carlinha? Lia, olha, eu vou te dizer assim, a cidade grande, tá? Porque a pequena não tem no mapa, mas São José do Rio Preto. Eu sou de lá, mas a minha família é de uma cidade muito menor que São José do Rio Preto, que é Nova Aliança. Grande Nova Aliança. Grande Nova Aliança. Gente, Maracaí é aqui perto de Presidente Prudente, tá? Uns 80 quilômetros antes de Presidente Prudente. É uma cidade bem pequenininha. Quantos habitantes, Lívia? Tem 20 mil? Não sei não. Uns 20 mil habitantes. Você precisa saber, hein? Nenhuma tem umas 50 pessoas. E a gente ainda está num distrito de Maracaí, gente, que tem mais ou menos umas, sei lá, umas 1.500 pessoas, eu acho. Ô, meninos, vamos para lá, vamos? Bianca, eu tô super, que nem diz os meninos dibas, né? Quando quiser. Perdão, a sua... Certo. Perdão, eu vou entrar só um momentinho. Ratinho, dá licença, né? Ele vai no dia, ele quer assim, aí, ó. Pessoas diversificadas. Uhum. É que... Ratinho, não. Perdão. Porque, na verdade, quem estava hoje à frente da oficina era a Amanda. E ela não pôde se fazer presente hoje. Aí, Tá.
a Ohana e a Amanda me passaram o link, me passaram a lista de presença. Só que aí, no caso, a apresentação também ficou com ela? Não, a apresentação está aqui comigo. Eu posso já. É que quando. Gente, eu não sei muito das tecnologias, né? Então, quando eu começo a apresentação, não vejo mais ninguém. Então, eu fico tão sozinha, gente. Não, perfeito. Você pode fazer o seguinte: você pode mandar para o meu WhatsApp, que eu entrei em contato contigo. Tá. Agora à noite, aí você pode mandar para o meu WhatsApp, que aí eu organizo isso. Então, peraí, vamos lá. Mas, ó, Bianca, é que eu gosto, sabe, de usar o cursor, porque a gente tem mapa, né? Então, você liga se eu fizer aqui a apresentação, Não, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. É que eu vejo assim, porque realmente acaba. É pelo PowerPoint, né? Que você vai. Isso. Acaba que você realmente não consegue ficar vendo a gente. Mas aí você pode ficar colocando, saindo, se preferir, como você se sentir mais à vontade. Isso, não, perfeito, porque eu e a Carlinha, nós vamos compartilhar aí esse conhecimento, tá? Perfeito. Podemos começar, então? Pode. O nosso horário é até às 21h30, é isso? Isso. Tá. Bom, gente, então, para quem está aqui na nossa sala, boa noite. Meu nome é Marta Marcondes, eu sou professora e pesquisadora da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, e a minha área de atuação é saúde e meio ambiente, mais especificamente, né, a área de saúde pública e como as questões ambientais e as ações ambientais interferem diretamente na saúde das pessoas e principalmente na saúde pública, né? De que maneira que a gente trata isso, tá? E quando eu falo de questões ambientais, é bem abrangente. Então, eu vou pedir para a Carlinha se apresentar, e aí eu vou falar para vocês qual vai ser o nosso recorte, para vocês entenderem um pouquinho isso, né, de comunidade ribeirinha, e das comunidades ribeirinhas, na realidade, nós escolhemos uma comunidade tradicional, tá? Uma não, né? Na realidade, um grupo de comunidade tradicional, por conta de um projeto que eu e a Carla estamos participando agora, né? Diretamente, a gente está participando e a gente vai contar um pouquinho para vocês, tá? Carlinha, eu sou bióloga, viu, gente? Não sou médica nem enfermeira, eu sou bióloga. Oi, pessoal, eu sou a Carla, eu sou, então, como eu disse, já do interior de São Paulo. Eu sou daquela cidade pequena, que tem 4.000 habitantes, que é Nova Aliança, mas eu tenho uma primeira formação, eu sou enfermeira já há 10 anos formada, eu me formei na FAMERP, que é a Faculdade de Medicina, Faculdade Estadual de Medicina de São José do Rio Preto, quem é de Catanduva vai conhecer, e hoje eu sou aluna, sou acadêmica do curso de Medicina aqui da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, e eu estou nos últimos 4 meses aí da minha formação, já pronta, sentindo o cheiro do CRM. E desde que eu cheguei aqui em São Caetano, e desde a minha vida lá como enfermeira, eu atuo em saúde pública, e acho que aqui foi o momento onde eu pude verdadeiramente me integrar à saúde coletiva e à saúde pública, quando eu conheci a professora Marta, lá no meu primeiro ano, no meu primeiro dia de aula na medicina. E aí, desde então, eu acompanho ela nos projetos, nas ações, e a gente teve a oportunidade de fundar a Liga Acadêmica Interdisciplinar de Saúde Coletiva, que a gente atua exatamente dentro dessas comunidades, tanto comunidades ribeirinhas, quanto os povos indígenas aqui da nossa São Paulo. Exatamente. Então, a Carlinha, ela é presidente, né, da Liga Acadêmica Interdisciplinar de Saúde Coletiva. Eu coordeno a Liga, né, a gente faz um trabalho bem legal juntas, e nós escolhemos assim, nós fizemos um recorte
para a comunidade ribeirinha, né? Porque, na realidade, quando você fala em comunidade ribeirinha, você tem um amplo espectro de comunidade ribeirinha, que vai desde pescador, né? Desde o ribeirinho mesmo, que é aquele indivíduo que não é pescador, mas ele está morando às margens de um rio, de um córrego, de uma lagoa ou de um reservatório, e você tem também as comunidades indígenas, que eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil hoje tem aproximadamente 300 etnias indígenas, falando 280 línguas diferentes ou dialetos diferentes, tá? Então, nós escolhemos fazer um recorte para a comunidade indígena justamente por conta de um projeto que eu e a Carla estamos assim, né? Isso está no forno, saindo aí do forno, porque nós estamos trabalhando com a frente de apoio aos povos indígenas daqui da região sudeste, mais especificamente São Paulo, Rio e norte do Paraná. Tá? Então a gente resolveu falar um pouquinho disso para vocês, mas nós, que nem diz o povo, né? Nós trouxemos causos, né? Então esses causos, esses causos que a gente vai falar, eu queria, né, compartilhar com vocês um pouquinho aí. As meninas do evento ficaram doidas, né, comigo, porque eu não fiz nada do que elas pediram, né? Não entreguei no tempo certo a apresentação, não usei o fundo que elas mandaram. Meninas, me desculpem, viu? Mas eu sou tão. A gente tá tão num olho do furacão aí por conta de tudo isso que está acontecendo, né? Então, a gente vai falar um pouquinho primeiro dos territórios. A gente vai falar de 3 casos. Nós vamos falar do Rio Doce, do Rio Paraupeba e do reservatório Billings, tá? Por um fator extremamente expressivo, né? O Rio Doce por conta da ruptura da barragem da Samarco, né? Que acabou com o Rio Doce. O Rio Paraupeba por conta da ruptura da barragem da Vale, que acabou com o Rio Paraupeba. E o reservatório Billings, porque é o local onde nós trabalhamos diretamente, tá? E aí, qual é a relação de tudo isso com a saúde pública? É isso que a gente vai começar a contar um pouquinho, tá? E aí, Carlinha, você pode me interromper, agora eu só estou vendo minha tela, né? Não estou vendo mais nada, né? Então, eu já vou aqui puxar a sardinha para o meu prato, né, gente? Isso. Porque é difícil competir com a Martinha, né? Então, eu vou sempre puxando a sardinha para o meu prato, né? E aí, assim, o interessante da gente, quando ela traz, né, esses olhares, que estava ali bem no começo da apresentação, é que a gente, a grosso modo, parece que a gente está falando, né, assim, de comunidades muito diferentes. Então, uma é uma comunidade ribeirinha, a outra é uma comunidade indígena, a outra é uma comunidade que foi totalmente devastada por uma catástrofe causada pelo homem, né? Então, partindo do pressuposto da onde entra a saúde da família, né, que é a minha linha de atuação maior, e trazendo o nosso olhar da saúde, todas essas comunidades, no final das contas, ela tem em comum a falta de saúde, né? A falta de olhar dos nossos governantes, a falta de investimento, a falta de compreensão da população, que no final das contas é a saúde mental. E aí depois a gente vai abordar um pouquinho mais esse contexto. Tá bom? Então, Carlinhos, então vamos, né? Vamos fazer nesse lá. bate-bola. Uhum. Gente, ó, só para vocês entenderem, para quem não é de São Paulo, né? Então, ó, o estado de São Paulo está aqui, né? No estado de São Paulo, nós trabalhamos muito com bacias hidrográficas, tá? Então a gente fala assim, gente, lição número 1, quando a gente vai trabalhar saúde pública, saúde coletiva, saúde da família, tem que conhecer seu território, tá? Então, a primeira coisa que a gente normalmente faz é mostrar o território e a importância de você trazer esse território para as pessoas entenderem.
Então, aqui, ó, aqui onde vocês, tá todo mundo, só falem um ok, se vocês estão vendo meu cursor balançando aqui em cima do Alto Tietê. Estão vendo? Sim. Falem sim. Muito bem. Então, olhem só, a nossa área de atuação direto, quando eu falo do reservatório Billings, é aqui o Alto Tietê, tá? Então, esse Alto Tietê é a nossa bacia, tá? A nossa bacia hidrográfica, das 22 bacias do estado de São Paulo, é aqui que a gente trabalha diretamente. Então, essa bacia do Alto Tietê tem essa carinha aqui, tá? São 33 municípios na bacia do Alto Tietê, e nós temos nessa bacia, esse em azul que vocês estão vendo aqui, que é o reservatório Billings, tá? O reservatório Billings é um dos maiores reservatórios para abastecimento de água que nós temos em região metropolitana. Ele tem aproximadamente 100 metros, 100 quilômetros quadrados de espelho d'água, gente, é muita coisa, tá? Armazena mais ou menos 1 trilhão de metros cúbicos de água, é muita coisa, né? E aí, gente, imagina tudo isso perto de São Paulo, né? O quanto esse reservatório, por exemplo, nesse ponto mais perto da cidade de São Paulo, o quanto esse reservatório sofre com a questão da poluição que vem para dentro do reservatório, da quantidade de poluentes que chegam até aqui por esgoto doméstico não tratado, e quanto isso afeta as comunidades que vivem aqui, tá? E aí, gente, dentro da nossa grande bacia hidrográfica do Alto Tietê, nós temos esse mais rosinha aqui, né? Que é a bacia, a subbacia Billings-Tamanduateí, que é onde está o reservatório Billings e aonde estão as comunidades indígenas que a gente vai falar para vocês, tá? Então, de novo, um mapinha. Opa, eu dando spoiler aqui. De novo, mapinha do reservatório Billings, tá? Então, onde vocês estão vendo o meu cursor agora é a área mais comprometida do reservatório, onde eu tenho maior poluição e carga de poluentes, porque o Rio Pinheiros, ele deságua diretamente aqui no reservatório Billings, né? E o Rio Pinheiros, para quem não conhece, é um dos rios mais poluídos que nós temos no Brasil. Imagine que essa água do Rio Pinheiros cai diretamente, sem tratamento, no reservatório. As comunidades indígenas, gente, elas estão aqui nas áreas mais limpas do reservatório, na parte do Capivari, na parte do Pedra Branca, que são as áreas mais limpas do reservatório, tá? Essa comunidade que a gente está mostrando, olha, a Carlinha está aqui, né? Eu estou tirando a foto, gente. Eu tô de cinza, gente. Essa comunidade que vocês estão vendo é uma comunidade guarani que se chama Guirapaju, né, que significa arco amarelo, e essa comunidade, ela tem aproximadamente umas 80 pessoas, e eles vivem diretamente às margens do rio, do reservatório Billings. E eles têm uma dinâmica de vida, que a dinâmica de vida é as moradias serem distantes umas das outras, né? E eles permanecerem muito com a sua característica cultural. As crianças pequenas, né? Elas só falam guarani, elas não falam português. E eles são da etnia Guarani Ambuá, porque o Guarani tem Kaiowá, Ambuá e Andeva, né? Então eles são do Ambuá, que é uma etnia específica do Guarani, que são os índios da Serra do Mar. Bom, gente, o que vocês acham que esse pessoal sofre, né? A questão do saneamento, a questão da má qualidade de água que chega até a aldeia, a questão da falta de um espaço para que eles desenvolvam o seu nhanderecó, que é o modo de vida, que é a caça, a pesca dessas pessoas, tá? Vê que todas as reuniões que nós fazemos,
as crianças, elas participam ativamente das reuniões, tá? Crianças pequenas, eles só falam com as crianças em Guarani, eles não falam em português, e a criança só vai aprender o português mais ou menos com 8, 10 anos de idade. Então, todos eles são bilíngues, né? Quando não trilíngue, porque às vezes eles falam inglês também, dependendo, né, da atuação, de onde eles estão. E eles vivem, gente, numa constante ameaça, né? Que é a ameaça do quê, gente? A ameaça da saúde desses indivíduos, tá? Bom, então, estamos falando Guarani-Ambuá, no reservatório Billings, no estado de São Paulo, que sofrem imensamente com a questão da poluição do reservatório. Primeiro caso. Carlinha, quer falar alguma coisa deles? Não, pode seguir, Pro. Já já eu te interrompo. Segundo caso, gente. Segundo caso, Bacia do Rio Doce, né? Então, a Bacia do Rio Doce, como todos vocês sabem, principalmente quem é dessa região, né? Sabe que a Bacia do Rio Doce, ela é extremamente importante. Ela tem aqui as nascentes do Rio Doce, ali próxima de Mariana, tá? E o Rio Doce deságua onde, gente? Ele deságua no estado do Espírito Santo, né? E deságua direto no mar, certo, gente? E aí, o que que acontece, gente? Nós tivemos um grande problema nessa bacia do Rio Doce, que foi justamente, primeiro já havia um problema, olha isso, gente, esse mapa é de 2013, tá? E tudo que tem em vermelho aqui é quando havia despejo de esgoto doméstico não tratado na bacia do Rio Doce. Só que nós tivemos um problemaço aí, justamente quando aconteceu que... Ah, gente, tinha um videozinho aqui. Ah, tudo bem. Gente, quando houve o quê, gente? Quando houve a ruptura da barragem do Fundão, né, que é uma barragem da empresa Samarco, que despejou diretamente na bacia do Rio Doce aproximadamente 55 milhões de metros cúbicos de rejeito de mineração, tá? Esse rejeito de mineração, ele foi acompanhando, né, o Rio Doce. Gente, quando houve a ruptura da barragem, ela rompeu dia 5 de novembro de 2015. No dia 10 de novembro, eu já estava lá no Rio, né? Porque eu trabalho com análise de qualidade de água desses rios, córregos, etc. Por isso que a gente tem essa conexão, né, com a questão da água e da saúde. E aí, gente, eu vi, foi uma coisa assim terrível, porque eu consegui acompanhar todo o rejeito caindo no rio, e eu falei assim, gente, vocês já tiveram algum dia uma vontade de ser super-herói, tipo o super-homem, né, que você pudesse segurar toda aquela lama que estava indo para o rio? Era essa vontade, mas acabou chegando em Regência, no Espírito Santo, e a gente meio que foi acompanhando tudo isso e vendo peixes morrerem, né? As pessoas desesperadas. Então, houve imagina, tudo isso, para quem é de Minas Gerais, sabe muito bem o que eu estou falando, né? Com todo aquele rejeito que chegou em Regência e atingiu toda a parte do mar, do mangue, etc, tá? E aí, gente, olha isso, né? Então, isso tudo aqui são fotos de um ano depois que a gente esteve lá, né? Aqui é uma usina hidrelétrica, que essa usina, gente, que chama Risoleta Neves, ela reteve ainda parte desse rejeito, por sorte, né? Ela reteve parte do rejeito, mas o rejeito passou por cima, mesmo assim, e tudo isso era o que a gente via no rio. Agora, imaginem o seguinte, né? Esse rio, muitas pessoas dependem dele, etc. Mas só que existe, gente, uma etnia
indígena que vive às margens do Rio Doce, né? Isso daqui é em Bento Rodrigues, que foi a cidade mais afetada. A etnia que vive às margens do Rio Doce é a etnia Krenak. Tá? E a etnia, eu nunca esqueço, gente, quando nós estávamos um ano depois entregando o nosso relatório né, de qualidade de água do Rio Doce, essa moça, gente, ela fez um discurso em Brasília, em Belo Horizonte, que eu falei assim, gente, se eu tivesse vergonha na cara, né, se eu fosse um político, eu acho que eu ia lá, pedia desculpa, pagava tudo, porque ela falou assim, para vocês talvez o rio possa não ser nada, mas para nós o rio é nossa vida, o rio é um ente querido, o rio faz parte da nossa história, e vocês acabaram com o nosso rio, então vocês acabaram com a nossa história. E aí, este ser, que é o Ailton Krenak, ele tem uma fala, ele disse assim, quando os europeus chegaram no Brasil, eles chegaram famintos, eles chegaram doentes, eles chegaram cheios de parasitas, e nós indígenas recebemos essas pessoas, cuidamos das feridas, demos comida a eles, ensinamos tudo o que a gente sabia, e eles, olha o que nós recebemos, né? Gente, ouvir o Ailton Krenak falar é uma coisa que enche a alma e o coração. E isso é uma sugestão de leitura para vocês, que é o livro que ele escreveu, que chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo, tá? Bom, e aí, né? O terceiro causo é da bacia do Rio Paraupeba, tá? A bacia do Rio Paraupeba faz parte da bacia do Rio São Francisco, também em Minas Gerais, né? Que o ano passado, né? Tristemente, tá? O que aconteceu, gente? Nós tivemos a ruptura de uma barragem que eu acreditava que nunca mais ia acontecer, né? Mas nós tivemos a ruptura da barragem da empresa Vale, né? Despejando no rio Paraupeba, aproximadamente, se eu não me engano, são 18 milhões de metros cúbicos de rejeito diretamente no rio. E, gente, foi uma das coisas assim mais absurdas que eu já vi na vida, né? Eu não sei se vocês já assistiram essas imagens, mas só para ilustrar, esse foi o momento exato da ruptura da barragem e todo esse rejeito acabou matando instantaneamente aí por volta de 250 pessoas e mais outras que ninguém achou, dando um saldo de aproximadamente aí umas 500 pessoas. E, gente, e esse rejeito todo, ele foi para onde, gente? Ele foi para o Rio, né? Então, e nós fomos lá. Rompeu a barragem dia 25 de janeiro, dia 28 de janeiro nós já estávamos lá para fazer a coleta de água, análise e conversar com as pessoas. E esse ano, um ano depois da ruptura, nós voltamos lá e aí nós temos uma comunidade indígena, né? Essa aqui é a nossa equipe com a Fundação SOS Mata Atlântica, e aí nós temos uma comunidade indígena que vive neste local, tá? Que é a comunidade Pataxó. Eles não são dessa área, mas é uma comunidade que se mudou para lá e que eles têm todos os seus rituais na beira desse rio, tá? E que eles não, eles dependiam da pesca do rio, eles dependiam da lavoura, né, que eles tinham na comunidade desse rio. Então, essa foto, né, quando a gente, aqui é o Rio Paraupeba, quando nós fomos, era assim, absurdo a forma como eles se referiam ao rio, o que estava acontecendo com esse rio, como é que eles iam comer a partir daí, tá? E como tudo isso afeta a saúde de todos os seres humanos e mais desses
dessas pessoas que são os indígenas, né? Então, o que vai acontecer? Nós temos impactos e riscos e nós temos os possíveis efeitos, gente. Depois a gente volta nesse quadrinho aqui para a gente discutir um pouquinho melhor sobre isso, tá? Mas, minha gente, olha só, o que a Carlinha falou agora há pouco sobre a questão de saúde mental, né? Porque, na realidade, o que acontece? Todas essas comunidades, elas têm uma expectativa, né? Principalmente se é comunidade indígena, gente. A comunidade indígena, se você falar para eles assim, olha, hoje, semana que vem eu vou trazer alimento para vocês. Ele já vai começar a esperar a partir de hoje. Tá? Olha, semana que vem nós vamos ter aqui um abrigo para esses indígenas. Eles já vão esperar que isso aconteça. Então, nós temos o quê, gente? Nós temos se cria uma expectativa que para nós, né, que somos não indígenas, nós já criamos coisas na cabeça da gente. Para o indígena, isso é muito pior, porque isso gera ansiedade. Se essa ansiedade não for, né, se essa expectativa não for atendida, isso gera depressão, e essa depressão, gente, vai gerar uma dependência. Tá? E o indígena tem uma coisa muito assim, ele pode se suicidar, mas ele não vai se matar com arma, nada. Às vezes ele entra num processo de depressão tão grande que ou ele para de comer, ou ele, infelizmente, tem acesso a essas drogas lícitas e ilícitas, tá, Agora gente? eu vou puxar uma sardinha aqui, tá? Pode ser? Isso, Carlinha, puxe. Bom, eu queria voltar, então, um pouquinho lá quando a gente estava falando sobre como eram os nossos povos tradicionais aqui, como foi a chegada do homem branco, né? Então, acho que eu acho que eu queria enfatizar que, além da gente ter curado as feridas, além da gente ter... A gente deu banho nos portugueses, né? Porque se hoje a gente toma banho todos os dias, porque teve um índio que ensinou esse costume, né? Dom Pedro tomou banho uma vez na vida, que foi no nascimento. Mas, enfim, quando a gente traz esse contexto, né, de saúde indígena, né, que eu gosto de abranger a saúde de populações marginalizadas, eu gosto de trazer uma parte da Organização Mundial da Saúde, que eu não sei se todo mundo aqui sabe, se a gente está alinhado, mas qualquer coisa é só dá um Google. A Organização Mundial da Saúde, ela tem algumas estratégias a serem seguidas em um tempo estipulado. E a próxima estratégia que a gente tem para fazer parte, inclusive, da Organização Mundial da Saúde, são as estratégias que a gente tem que cumprir até 2030. E uma dessas estratégias que a gente tem, que é a 3.3, a Organização Mundial da Saúde, ela diz que a gente tem que erradicar tuberculose, doenças parasitárias e erradicar doenças transmitidas pela água. E aqui eu gosto muito dessa parte da OMS, porque quando a gente traz, né, então, doenças erradicadas pela água, a gente está falando daquele outro quadrinho, onde a gente fala das parasitoses, aonde a gente fala das doenças dermatológicas, aonde a gente fala de diarreia, e ainda são doenças totalmente manejáveis pela medicina, mas que ainda hoje mata populações, né? Principalmente populações que não têm uma composição genética adequada para se livrar como a gente, homem branco, tem, né? E eu trago ainda dentro desse contexto da Organização Mundial da Saúde que a gente devia abrir dentro dessa erradicação de doenças transmitidas pela água a capacidade que um povo tem de morrer quando não se tem água também. Porque água é o mínimo que a gente tem para sobreviver. Agora, imagina quando a gente fala de uma comunidade onde, por uma definição, ela tem a água como seu contexto. Então, a gente fala das comunidades ribeirinhas, que na definição da Organização Mundial da Saúde é um povo cercado num território margeado por água, e a gente fala do indígena, que é um povo que tem um deus que é a água, né? Então, como que a gente trabalha isso dentro da comunidade como médico, como enfermeiro, né? Isso é muito complicado. E a questão do suicídio dentro dos povos indígenas,
hoje em dia, a gente tem medicina, a gente tem remédio, a gente tem hospitais. Apesar de precário essa atenção, essa saúde que a gente dá para os povos indígenas, a gente ainda tem alguma coisa. Mas, pasmem, hoje o indígena morre não mais de doença parasitária, ele morre de suicídio. É a primeira causa de morte dentro do povo indígena. Porque imagina você sair para ir para a faculdade, ou ir para o hospital, ou ir trabalhar, e quando você volta não existe mais casa. Porque a sua casa é o rio, a sua casa é a água. Então, quando a gente entra nessa questão de ansiedade, de depressão, e que, obviamente, como qualquer população, vai cair no uso e abuso de alguma substância ilícita, que, inclusive, o índio não tem enzimas hepáticas, como a gente tem para digerir álcool, obviamente, isso vai causar uma crise existencial dentro da comunidade. E isso gera algo que é irreversível, gente. Hoje, depressão mata muito mais do que as doenças parasitárias. E, no meu ponto de vista, o que a gente tem entre todos esses territórios é esse ponto final, que são as doenças mentais que a gente tinha trazido antes. Então, acho que podemos seguir aí, Pro. Gente, vocês querem perguntar alguma coisa até aqui? Porque eu vi que tem muita gente de Minas, né, que conheceu o que aconteceu nos dois cenários. Querem? Abram o microfone, conversem com a gente. Por favor, não nos deixem aqui sozinhos. Duvido vocês falarem alguma coisa, hein? Quem quer falar alguma coisa sobre se conhece esses povos, se essas pessoas que vocês se vocês visualizaram, né, essas pessoas nos territórios de vocês, se vocês têm já um conhecimento de saúde indígena, né? Como é isso? Alguém quer falar? O silêncio paira sobre o processo, hein? Bom, eu vou falar então mais uma coisinha. E assim como a gente falou do suicídio nos povos indígenas, né? Aí você pode trazer isso melhor do que eu, né, professora? Mas a gente teve um aumento de 70% do número de suicídios lá nas comunidades de Mariana, né? Exatamente. Então, e que assim, gente, é uma perda, assim, são comorbidades que a gente não trata com o remédio que a gente compra na farmácia, porque tem todo um contexto social envolvido naquilo, é você perder a referência de indivíduo. E a gente, como médico, como profissional de saúde, a gente tem obrigação de entender esses processos e tratar esses processos, né? Fazer parte desses processos, tanto de adoecimento da população como de cura dessa população. Aí, gente, ó, eu vou colocar mais uma cereja nesse bolo aí, né? Então, veja bem, quando nos três cenários, tá? Quando você tem um poder público que, infelizmente, não tem os seus compromissos, quer com saneamento lá na área do reservatório Billings, quer com a ruptura das barragens, das duas barragens que houve, quando as pessoas adoecem, quando você precisa, por exemplo, como lá em Brumadinho, né, que nós víamos assim ambulância, nós víamos helicópteros chegarem, gente, de quem é toda essa estrutura? É da saúde pública. Tá? Então você tem empresas que poluem, empresas que fizeram, né, com que as barragens se rompessem, que ganharam muito dinheiro, então eles ficaram com o bônus todo, e quem ficou com o ônus foi o Estado, porque é o Estado que paga tudo isso. Então você não via, gente, eu estava lá em Brumadinho 4 dias depois da ruptura da barragem. Eu estava lá no Rio Doce, uns 7, 8 dias depois que houve a ruptura da barragem. E eu não vi um helicóptero ou uma ambulância que não fosse especificamente do poder público. Lá na Billings, gente, tudo que chega, todos os materiais e insumos que chegam para as comunidades são materiais e insumos ou do projeto que eu vou falar para vocês agora, né, que a gente está fazendo, ou se não, gente, é da saúde
pública, né? Então, vejam como essas coisas todas, quando você tem, quando você não tem uma responsabilidade de empresas, etc., isso, quem vai pagar a conta somos nós. É o nosso SUS que paga a conta, é o nosso arcabouço todo de saúde pública que paga a conta, tá? Então, gente, olha aqui. Que outros problemas que a gente tem associados a tudo isso, né? A gente tem traumas pós-acidentes, que é no caso que são confirmados como acidentes tecnológicos, a ruptura das barragens, estigmas, que é, por exemplo, o indígena que mora lá na beira do reservatório Billings, mas que ele é o quê, gente? Está morando perto do esgoto, ou somatização de outras doenças, que já são doenças pré-existentes e que com tudo isso você tem uma somatização, tá? E hoje, gente, como é que estão essas comunidades indígenas nesse momento com a pandemia, aquela coisa toda? Só para... Marta, Oi, você tá me pode ouvindo? falar. Tô. Eu tive um probleminha no áudio aqui, é só para responder antes que vocês pediram para vocês Ah, que abrirem o grupo. linda! Uhul! Fala com a É, gente, então. então, eu sou de Pará de Minas e a minha cidade foi super afetada pelo o problema que teve com o Rio Paraopeba. E é isso aí que você falou, a Exatamente. questão do ônus ser do Estado, né? Assim, e eles tentam reparar com, vamos dizer, financeiramente, entre aspas, mas o dano é muito maior do que o Estado consegue reparar. Por exemplo, na minha cidade não tem um rio próprio de abastecimento. Então, o abastecimento que a gente tinha era do Rio Paraopeba. Então, teve esse problema e aí a gente ficou sem água. Teve uns problemas de restrição durante um tempo e tal. E teve uma companhia que foi solicitada pela Vale para fazer a transposição do Rio São João. Não sei se é do Rio São João ou se é do Rio Pará. Não, eu inclusive fiquei hospedada em Pará de Minas, né, quando a gente estava fazendo a expedição do Rio Paraopeba. E é uma das coisas que a gente discutiu muito com a sociedade civil lá, quando nós estivemos, foi justamente isso, né, porque as pessoas falaram, gente, nós fazemos captação de água do Rio Paraopeba. Como é que a gente não pode fazer agora a captação de água? Agora, você imagina isso para nós, né, que somos não indígenas, agora imagina assim, lá na beira do Rio Paraopeba, além dos pataxós, nós temos um grande acampamento do MST, com 700 famílias, e que eles, né, toda a irrigação das plantações toda era feita do quê? Era feita a partir do Rio Paraopeba, né? Então, o que você está trazendo é uma coisa extremamente importante. E E a mesmo... questão também tem uma questão meio que histórica, além das questões indígenas e as questões de outro, igual você disse aí, da questão do agrupamento, tem uma questão tradicional familiar, por exemplo. Na minha família, eu tenho parentes que têm terrenos que tipo, faziam divisa com o rio. Então, eu acompanhava, eu praticamente cresci indo nesse local, pescava, nadava. E aí é construído uma parte da minha família, essa tradição de pescar, de ter o rio como um ambiente aconchegante, e aí, de repente, você não pode entrar mais no rio, você não pode mais pescar, Nossa, é destruído, assim. Então, além do dano físico, né, assim, de ter acabado com tudo, desmatado, tem o dano histórico também que não é reparado, né? Ou seja, né, o território das pessoas, né, porque quando nós falamos hoje, quando a gente trata de território, nós falamos todo esse contexto que você está acabando de falar, que é a história da pessoa, que é as relações que ela tem, que são todo o contexto familiar dessa pessoa que foi destruído, né? Nós passamos por áreas onde as pessoas tinham assim comprado aquele restaurante que estava perto da cachoeira, que era um investimento da vida da pessoa, ela
aquela história, e que quando, óbvio, né, houve a ruptura da barragem da Vale, ninguém mais frequentava o local, né? Um ano depois, agora em janeiro, que nós fomos para lá, você já via tudo fechado, né? Então, eu ficava me perguntando assim, poxa, o que que aconteceu? Até eu passei rápido aqui, mas eu vou voltar aqui para a gente, só para eu mostrar para vocês, olha só, esse senhor, ele era criador de abelhas. O apiário que ele tinha aqui, né, tá vendo? Essa casa, na realidade, ela tá aqui embaixo dessa lama. Era do pai dele, que era do avô dele, e que ele tinha uma história de criação de abelhas e de produção de mel. Foi tudo destruído, gente. Tudo embaixo da lama, né? Então, você tá vendo aqui, ó, toda essa área, aquela casinha que, quando eu cheguei esse ano lá, eu perguntei para o pessoal da Vale, mas cadê o seu Antônio, né? Eles assim, não, a Vale comprou essa área. Gente, acabou com a vida da pessoa, né? Porque você acabou com a história, que é o que você acabou de falar, é a história de vida das pessoas, entendeu? Então, por isso que quando a Carlinha fala, né, que chega nesses impactos socioeconômicos, que vem para essa questão de ansiedade, né, que vem para transtornos mentais e depressão, é isso. É isso que a gente está falando. E se nós, não indígenas, não seguramos uma onda numa situação dessa, imagina o indígena como que é isso para ele, tá? Exatamente. Então é um negócio assim, é absurdo que a gente vê. Bom, gente, e aí, né? Nós falamos assim, bom, que eu quero deixar um tempinho aí para a gente fazer umas discussões, né? Como é que estão hoje esses povos que já passaram por tudo isso e de repente chega o coronavírus? Né? O que está acontecendo com essas pessoas? Como é que eles estão lidando com tudo isso? Então, aí eu quero mostrar para vocês uma história meio que de resistência, que é o que a gente chama de Arpim Sudeste, que na realidade é uma articulação de povos indígenas da região Sudeste, que eu e a Carla hoje nós estamos participando dessa articulação com uma frente que é a FAPIB, que é a Frente de Apoio aos Povos Indígenas dessa, né, nós estamos aqui nessa região Sudeste, tá? Mas para a gente entender isso, eu não sei se vocês sabem como é que funciona, né, essa questão da saúde indígena. A saúde indígena, ela tem uma Secretaria Especial de Saúde Indígena, isso é o arcabouço de saúde pública para o indígena, que eu acho legal trazer um pouquinho aqui para vocês saberem o que a gente está enfrentando, tá? Então, assim, existe uma Secretaria Especial da Saúde Indígena que está conectada ao Ministério da Saúde, tá? Nessa secretaria tem um fórum de presidentes que tem indígenas que fazem parte desse fórum, ou pelo menos deveria ter. Né? Nós temos um gabinete, que é um serviço de apoio administrativo, e nós temos 34 distritos sanitários especiais indígenas. Né? Esses distritos, eles estão conectados por áreas e por etnias no Brasil todo. Tá? Então, por exemplo, a nossa região que nós estamos trabalhando agora, que é São Paulo, Rio e Norte do Paraná, é um distrito especial, um distrito sanitário indígena. E aí, gente, nós temos o que? Olha os cachorros aqui mudando, né? Estão me ajudando na apresentação. Peraí. Gente, isso daqui é uma coisa de doido. Então, assim, gente, existe conectado à Secretaria Especial de Saúde Indígena, um departamento de atenção à saúde indígena, tá? O departamento de gestão da saúde indígena e o departamento de saneamento e edificações da saúde indígena. Olha que bonito, né? Se funcionasse tudo direitinho, né? E aí, o que acontece, gente? Todo esse povo aqui, né? Eles deveriam ter um cuidado para a saúde indígena, para que os povos indígenas se mantivessem nas suas áreas,
para que esses povos indígenas não fossem, no caso agora da Covid, que esses povos indígenas eles não fossem contaminados quando essas pessoas chegassem, né, até para os atendimentos indígenas, etc. Então, nós temos uma casa da saúde indígena que é justamente um local de apoio, né, que essas pessoas saem, quando eles saem da aldeia, eles vêm para a casa de saúde indígena para fazer um atendimento que seja mais específico, né? Tudo bem? Bom, nesse distrito sanitário especial indígena, nós temos o quê, gente? Nós temos uma seção de apoio administrativo sempre, tá? Aí nós temos recursos logísticos, porque você tem que levar tanto material para questão de atendimento à saúde, como nós também devemos levar alimentação e etc., tá? Como nós também temos que garantir que, se for necessário o transporte desses indígenas, nós tenhamos aí condições de levar esses indígenas para o seu atendimento. Aí existe um serviço de orçamento e finanças, um serviço de edificações e saneamento, uma divisão de atenção à saúde indígena e o serviço e um escritório local conectado à casa da saúde indígena. Gente, esse esquema todo um organograma da CISAI, que a gente chama, tá? E é um cronograma que isso eu vou disponibilizar a apresentação para quem quiser entender um pouquinho mais sobre saúde indígena, para que, né, possa acompanhar, tá? E aí, gente, esse distrito sanitário especial indígena, ele tem, óbvio, né, um modelo muito assistencial, tá? E que hoje os indígenas, quando você fala dessa comissão, dessa articulação dos povos indígenas, eles não querem mais um modelo como modelo assistencial, eles querem participar ativamente das ações em saúde, que é justamente esse modelo que nós estamos, gente. Antes de entrar aqui na reunião, na reunião é bom, né? Na nossa discussão hoje, nós estávamos numa discussão com 24 líderes indígenas dessa região sudeste, e nós fizemos hoje, gente, eu nem coloquei aqui na apresentação, porque não deu tempo de eu colocar na apresentação, nós fizemos hoje o nosso plano emergencial para a saúde indígena, especialmente para a questão da Covid, tá? E é nesse sentido que nós estamos hoje. Então, eu e a Carlinha, nós estamos participando diretamente desse plano emergencial, que será entregue segunda-feira no Ministério da Saúde, pedindo para que esses indígenas, então, eles recebam o que deve ser efetivado para essa saúde indígena, tá? Principalmente nessa situação que nós temos hoje, certo? A gente tem uma máxima, né? Nós, da Liga de Saúde Coletiva, a gente sempre fala que juntos somos melhores. E hoje, na fala do cacique Daran, né, ele dá assim um show de inteligência com a gente, e ele falou isso mesmo, né? Que a gente só vai conseguir alguma coisa se nós estivermos todos juntos, né? Na com o mesmo propósito, tá? Gente, eu quero, sabe fazer o quê? Eu quero que vocês falem. Uhul. Carlinha, fala um pouquinho então do plano, né? De como que a gente está trabalhando. Gente, eu falo pra caramba, né, meninas e meninos? Eu vou só complementar, na verdade, professora, quando você estava mostrando o organograma, né? Porque assim, dentro do SUS, ele é basicamente estruturado daquela forma também, né? Nada que tem para a saúde indígena está fora daquilo que a gente já tem como competência dentro do SUS. E quando a gente pensa na casa ali, na casa de acolhida indígena, né? Trazendo
trazendo mais para perto daquela realidade da medicina de família, ela se equivale ao NASF, aonde a gente tem uma equipe multidisciplinar, onde a gente faz um atendimento multidisciplinar, e óbvio, né, assim, não preciso nem dizer, mas a participação popular, ela faz parte, inclusive, do nosso Conselho do SUS, aonde a gente tem 50% de participação popular, né? O nosso governo é tripartite, então isso significa que a gente tem a federação, o estado e o município. E dentro desse município, a gente tem 50% de participação popular, 25% de trabalhadores de saúde, 25% da equipe que é escolhida ali dentro da gestão vigente no município. Assim se compõe o nosso modelo SUS, para que a gente consiga formular e levar projetos para dentro de uma comunidade. Então, se a gente já tem isso muito bem estipulado dentro do nosso Sistema Único de Saúde, como que a gente não consegue imaginar que dentro da saúde indígena isso também precisa acontecer? Porque a gente não falou, mas existe também uma parte da população indígena que não vive dentro da mata. Existe uma parte da população indígena que já foi descaracterizada, já perdeu o seu contexto social como humanos, e eles vivem hoje no asfalto, né? Eles vivem hoje, claro que populações marginalizadas, como a gente tem tudo aquilo que a gente quer esconder, né? Porque tudo aquilo que não nos agrada, a gente esconde. E a população indígena, ela também é assim. Alguém já viu agora uma matéria sobre Mariana, sobre Brumadinho? Alguém tem ideia? Não, porque a gente também escondeu essa população, ela também passou a ser marginalizada. Essa é a realidade nua e crua do território brasileiro, onde a saúde da família está inserida. É com essas populações que a gente tem que lidar, não é só no consultório dentro da unidade básica de saúde, é esse o olhar que a gente tem que ter para as diversas facetas de populações e povos dentro do nosso território, né? Então, eu só quis trazer essa questão de como está organizado, porque talvez para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer o SUS, como é seu organograma, mas ele é basicamente igual àquilo. Talvez a gente dê um pouquinho de nome diferente, mas é igual. Então, quando os povos indígenas, eles dizem, a gente quer participar, isso na minha cabeça é uma loucura, porque como que você cria uma ação para uma população que não está participando? De onde você tirou a demanda? Porque quando a gente fala de demanda dentro do nosso Sistema Único de Saúde, não é alguma coisa criada por quem está sentado em Brasília. Demanda tem que vir da população. Por isso que você tem que conhecer o seu território, porque se você não conhece o seu território, você não conhece a sua população. Então, você não tem como montar um organograma daquele se você não tem a população formando aquilo lá. Aquilo é o reflexo da população. Então, só para a gente complementar, né? Gente, ó, a Jéssica, ela perguntou como é a recepção dos indígenas frente às ações de saúde desempenhadas por vocês. Como a Carlinha acabou de falar, Jéssica, a primeira coisa para que o indígena confie, né, em você, você tem que ir até o território indígena, você tem que conhecer as pessoas, tá? Então, em nenhum local que nós estamos hoje atuando, são locais que as pessoas não conhecem, não só a mim, ou a Carlinho, ou qualquer um da nossa equipe, tá? Então, primeira coisa é essa confiança que eles têm que nós desenvolvemos isso, gente. Quando a Carlinha fala que nós temos que conhecer o território, a Carlinha está falando que a gente tem que conhecer as pessoas, o território, a dinâmica, né? Então, não é uma coisa de você entrar lá e falar, vamos lá, não é isso, tá? Então, Jéssica, o que acontece? Com essa questão da pandemia, mas mesmo antes, né? Porque a gente trabalha com povos indígenas, a Carlinha há 6 anos, e eu já trabalho há mais de 20 anos, e a gente sempre teve intervenção em saúde nos povos indígenas, mas quando eles confiam na gente.
tá? Porque a minha dissertação de mestrado, ela foi com políticas públicas ambientais de saúde em território indígena específico lá da beira do reservatório Billings. Mas eu nunca esqueço, uma vez, né, eu estava escrevendo ali minha dissertação e querendo, sabe coisa de gente, que nem a gente, né, doido de São Paulo, vamos fazer, não sei o quê, né, chega lá, quer fazer tudo, e aí minha orientadora falou para mim, ela fez assim, né, bem com uma calma, ela fez assim: "Marta, você só vai entender o indígena quando você ficar na aldeia". Gente, não deu outra, né, eu precisei ficar, eu passei um ano novo indígena, que é em setembro, eu fiquei na aldeia uma semana, conhecendo, conversando, aí que eu fui, sabe quando você vai fazendo as conexões e falando: "Gente, é isso, né, eles têm um outro olhar, é uma outra coisa que está acontecendo, não é aquilo na dinâmica que a gente pensa, tá? Porque os povos indígenas, eles nunca quiseram ser colonizados, gente. Quando você vira e fala assim, ah, mas indígena é aquele monte de vagabundo, né? Os caras não querem. Quem falou que eles querem essa dinâmica de acordar às 6 horas da manhã, trabalhar 12 horas por dia? Não é isso, porque eles têm uma outra dinâmica, que é uma dinâmica muito mais inteligente, né? De se manter com a questão da natureza, de se manter integrado, tá? Então, primeira coisa, Jéssica, se eu pudesse te falar, é assim: primeira coisa é a gente ter, despertar essa confiança, tá? Segunda coisa, neste momento da Covid agora, eles estão percebendo o quanto eles estão sendo negligenciados. Então, eles montaram essa frente, tá? Essa articulação dos povos indígenas, justamente para fazer esse enfrentamento para essa doença, né? Então, agora, o que que acontece? Nós fazemos reuniões com todo mundo junto, e são várias etnias, e hoje o cacique Daran, ele falou uma coisa muito interessante, ele falou que uma repórter veio perguntar para ele, né, porque ele é pataxó. Então ela veio perguntar para ele, e sua comunidade pataxó? Ele falou assim, a minha comunidade pataxó não. É a minha comunidade pataxó, é a minha comunidade Guarani-Ambuá, é a minha comunidade Krenak, é a minha comunidade Funiô, ou seja, são todas as comunidades indígenas. Então, hoje, esse enfrentamento da doença faz com que nós tenhamos, óbvio, né, uma entrada muito mais significativa nas aldeias, entendeu? Sem nenhum problema, né? E a gente está com certeza conseguindo chegar até as aldeias. Até nós formamos um grupo na universidade, que hoje nós já somos aí pelo menos uns 10 de dentro da universidade, para fazer parte da FAPIB, né, que é dessa frente de apoio aos povos indígenas. E estou fazendo aqui uma propaganda, né, gente, porque a gente está fazendo essa luta toda, e o que está acontecendo? Como as aldeias não estão recebendo, né, eles já não têm o seu modo de vida, já sofreram com um monte de coisa, então nós fazemos o quê, gente? Nós estamos fazendo campanha de arrecadação de alimentos, esses alimentos eles têm que ser todos higienizados antes de ir para a aldeia, aí chegando na aldeia a gente tem que higienizar tudo isso de novo, a gente está respeitando muito uma série de protocolos, que são até internacionais, para essa questão de comunidades tradicionais, e aí quando a gente chega na aldeia, eles têm muitas dúvidas. E o Instituto Butantan, hoje, né, agora na reunião que a gente acabou de ter, eles falaram que vão testar todas as aldeias, pelo menos aqui da região sudeste, tá? Vamos ver, a Lia perguntou, sobre essa ação de saúde indígena, é do estado de São Paulo em especial? Não, é do Brasil todo, tá? Né, Carlinha? Nós estamos, porque como nós somos de São Paulo, então nós estamos com esse povo da região sudeste, que é São Paulo, Rio e norte do Paraná. Mas, Lia, você é de onde? É você que era de Catanduva? Eu vou falar por aqui, não sei se tem problema.
Não. Sou de Não, pode falar por Catanduva, aqui mesmo, isso. E mas aí, eu fui para uma comunidade ribeirinha no passado, só que tá, foi em Rondônia, São Carlos de Jamari. Passei o mês lá, conheci outras comunidades. E lá a certo. situação assim é bem diferente em relação à saúde da comunidade, para conseguir as conquistas e tudo mais. Da comunidade que eu fui tinha uma unidade de saúde da família, mas é muito Tá. difícil ter médico que se mantenha. Fora as É. outras comunidades, que tinha médico a cada 3 meses ou mais, assim. Sim. Gente, Lia, isso acontece muito. Eu acho que a Carlinha pode falar melhor do que eu. Mas uma das coisas, né, nesse plano que a gente escreveu hoje, e aí, meninas e meninos, se vocês quiserem esse plano, nós podemos mandar para as meninas da organização que o plano saiu do forno hoje, gente. Tá? Nós podemos mandar para vocês conhecerem como é que ficou esse plano emergencial para a questão da saúde indígena. Então, nós temos assim vários problemas de que, por exemplo, o indígena, se ele testou positivo, e aí o que que acontece? Como é que ele vai, o que que vai acontecer com ele lá na aldeia? Para onde ele vai? Mas eu acho que a Carlinha pode falar melhor dessa Uhum. questão do médico, Tá. Carlinha. Acho que assim, não só na população indígena, né, mas como toda a população marginalizada que vive fora dos grandes centros, né, ela vive esse problema, essa falta de profissionais de saúde, não só médicos, mas enfermeiros, fisioterapeutas, uma equipe interdisciplinar inteira. E a população indígena, além de tudo, ela tem uma questão de preconceito, isso muito pelo que a professora Marta falou, dessa questão deles serem chamados de vagabundos, de que eles não querem muito trabalhar, né? E quem foi que disse que esse é o melhor modelo de saúde que a gente tem? Mas, enfim, a gente precisa de uma outra live para entrar nesse contexto cultural, né? Porque cultura a gente não discute, a gente estuda e aceita, né? E os médicos, na medicina de família, eu espero que a gente tenha uma onda aí, e vocês fazem parte disso, dessa mudança de concepção, desse modelo biomédico que a gente tem centrado em hospital, centrado numa estrutura de tijolos, onde a gente atende né, tendo um centro de referência. Eu acho que a gente, como médico de família e como estudantes que aspiram estar dentro desse contexto da saúde pública, a gente tem que começar a pensar que isso também é um lugar de trabalho, né? E que isso também é uma opção para a gente buscar emprego. Por quê? Porque acho que a gente, como profissional de saúde, a gente tem o dever de retribuir à sociedade essa oportunidade que a gente tem, que é de ocupar, não estou desmerecendo os outros cursos, mas eu sou enfermeira de primeira formação, amo a minha faculdade, minha primeira faculdade, mas é um abismo de diferença entre um curso de nível superior, que seja ele qual for, e a medicina. Então, eu acho que o papel do médico é, sim, fazer essa retribuição. E voltando à nossa ação para a população indígena, pensando no Covid, qual é a nossa ideia como membros, né, deste grupo inteiro, deste grupão? A ideia é, como a professora Marta falou, então tudo bem, o indígena testa positivo, e aí, o que a gente faz? A gente tem um lugar para separar, porque, como vocês viram, a gente não tem uma unidade básica de saúde lá dentro de todas essas comunidades. Só que esse indígena, ele tem que ser visto, como a professora Marta também já falou, cada etnia tem um costume diferente. Então, tem etnia que vive todo mundo dentro de uma oca, tem etnia que cada um tem a sua casa espalhada no meio das florestas. Então, como a gente pode cuidar desse indígena sem descaracterizar seu modo de vida, né? Então, a gente pode isolar ele dentro da própria oca, a gente vai levar ele para um outro lugar, o que a gente vai fazer? Isso é o nosso segundo passo, né, professora? Que é agora ir de aldeia em aldeia para tentar entender como é que eles estão fazendo e como a gente pode intervir para reduzir a disseminação. E em contrapartida, que é o que a gente já está fazendo também, porque eu não sei se eu podia falar isso, mas a gente tem uma omissão pela FUNAI dos números já identificados
de índios que testaram positivo. A gente não consegue, de forma nenhuma, acesso a esses dados. E você esconder um dado, né, de saúde pública significa não fazer ações, significa negligenciar a população e não cuidar dessa população. Então, isso é muito grave, né? Isso, inclusive, é um caso de polícia, né, de Ministério Público e tudo mais. Mas também não vamos entrar nesse mérito, vamos deixar para a próxima live. Então, a gente, como grupo, o que a gente quer fazer? A gente quer realmente entender o que está acontecendo dentro dessas aldeias, qual é a verdadeira, a real disseminação da doença lá dentro, intervir sem que a gente consiga, sem que a gente possa descaracterizar o modo de vida desses indígenas, e a gente, de longe, vai fazer um projeto que é o projeto Disque Covid. O que é isso? É a gente ter alguém da aldeia que tem um celular, que tem uma internet ou que tem um telefone e que vai estar em contato com a gente, profissional de saúde, para que a gente possa ir orientando mesmo que à distância. Como? Se o paciente tem febre, se ele tem dispneia, se a gente pode intervir, se é um caso já que tem uma provável evolução complicada, onde imediatamente esse indígena tem que ser levado para um hospital de referência, ou a gente intervém só com a própria cultura dele de cuidado à saúde dentro da própria aldeia. Então, a gente vai fazer uma telemedicina com essa população lá, entendendo mais uma vez as suas características e tentando entender também qual é a realidade dos números, tanto positivos quanto negativos, porque só sabendo a real, né, se a gente testa a população para poder fazer lockdown ou não, como que a gente não testa indígena e dissemina os números para saber se a gente intervém ou não, né? Então, a saúde pública, ela precisa de dados. Sem dados, a gente não intervém. Então, o nosso papel principal aqui é esse, é fazer essa telemedicina com eles para conseguir entender e identificar e tratar o mais precoce possível e trazer a realidade, né? A gente precisa disso como profissional de saúde. Gente, o que a Carlinha falou é muito sério, muito importante, porque nós tivemos até uma discussão assim, como que você faz a testagem e você não dá o resultado, né? Principalmente se for PCR, que não for o teste rápido, como é que você não dá esse dado, esse retorno para as comunidades, né? Isso assim, gente, é um absurdo. A Nara estava falando que em Rondônia a situação das comunidades ribeirinhas, então, é mais complicada ainda. E, gente, pasmem, né? Em Rondônia, Roraima e Amapá e etc., nós temos até assim, se fala que a situação para a Covid está tudo bem, entre aspas, e nem ajuda comunitária o pessoal está conseguindo chegar, porque tem essa frente de apoio aos povos indígenas, nós estamos no núcleo aqui de São Paulo, Rio e Paraná, mas tem núcleo espalhado pelo Brasil todo, e o pessoal falou que tem local que eles têm que fazer assim, sabe, dar nó em pingo d'água para poder chegar até as comunidades indígenas e levar ajuda. Então é muito complicado. A Bianca perguntou, né, sobre o cuidado em relação à saúde mental. Carlinha, quer falar dessa questão das Quero estratégias? sim. Bianca, de uma forma geral, a saúde mental ela é negligenciada em toda a população na rede de atenção ao SUS, né? Então, eu estou falando isso desde um paciente que precisa de uma urgência e uma emergência psiquiátrica e que vai ser atendido no hospital, desde esse paciente que precisa de um atendimento, que ele pode ser manejado na atenção primária da saúde mental, que a gente chama de CAPS, né? Tanto aqueles que são residentes do CAPS, quanto aqueles que vão só para fazer o atendimento e vão embora. Então, de uma forma geral, a gente já tem a saúde mental negligenciada no Brasil, né? E aí também a outra live, a gente vai entrar na questão da nossa, né, do nosso comportamento social como grupo, mas o nosso processo de adoecimento que está mudando, que antes a gente morria de doença infecto-contagiosa, e hoje a gente adoece e morre de doença crônica não transmissível. E as doenças mentais, elas estão dentro desse pacotão de doenças crônicas não transmissíveis, né? E não existe... pelo menos assim, eu como enfermeira e como aluna e interessada no assunto, desconheço qualquer ação social voltada à saúde mental dos povos indígenas.
Desconheço, assim como desconheço também comunidades ribeirinhas. Se existe, é alguma coisa muito pontual, porque tem uma universidade vinculada ao município, aonde tem uma população ribeirinha, é muito mais local do que nível estadual e federal, que é aquilo que efetivamente funciona como programa de atenção à saúde de uma forma geral, seja elas doenças clínicas, seja elas doenças mentais. Então, não existe, né? Então, não há outra forma, outra estratégia. E aí, como a gente, né, deixa eu ver, já respondi, né? Ou estratégia? Não, a gente não tem outra estratégia. Isso. Bianca, nós não estamos te ouvindo. Ainda não. Sem fone. Agora sim. Muito obrigada pela resposta, mas no finalzinho da pergunta, eu só trago assim, se existe uma estratégia em torno da própria comunidade, meio de resistência, de cuidado entre eles, se vocês percebem isso às vezes. Tá. Eu vou falar então da Billings e você fala da comunidade indígena, pode ser, Pro? A gente divide. Pode sim. Olha, Bianca, eu vou falar então da comunidade ribeirinha onde a gente tá, né? Lá também, essa comunidade ribeirinha, a gente vê tudo aquilo que a gente falou, a gente vê suicídio, a gente vê assassinato, a gente vê abuso de substâncias ilícitas, seja ela de álcool ou cocaína, né, que é o mais prevalente na comunidade, e a gente vê o desemprego, as questões ambientais que né, eles não, só para você ter ideia, Bianca, lá eles não têm coleta de lixo seletivo. Você tem ideia do que é você produzir um lixo e não ter onde colocar? Isso é muito sério, entendeu? E isso é uma pequena parcela de um pacotinho que a longo prazo vai fazendo um todo, né? Então, essa comunidade específica é uma comunidade que o braço onde a gente está, né? A gente fica num braço onde tem 1.200 famílias. E essa é a comunidade onde a gente está mais próximo. Lá, só para você ter noção, como eles têm uma rede de apoio entre eles abriram uma ONG, que é uma creche comunitária que não é mantida pela prefeitura, não é mantida pelo Estado, não é mantida pela federação, é mantida pela própria comunidade, que é a mão de obra, né? E mantida por doações, seja elas de igrejas, de grupos como a gente, enfim. Então, essa população, quando você pensa que uma população teve perna, uma população de semi-analfabetos, a maioria mal sabe ler e escrever, essa é a realidade, não terminaram a escola, a maioria não conseguiram fazer nem sequer um supletivo para terminar o ensino médio, ensino fundamental, ensino médio, e eles conseguem, de alguma forma, organizar uma ONG, que não é mantida por nenhuma uma perna do nosso contexto público, isso já é uma forma de resistência, uma forma de organização social, e, obviamente, isso reflete diretamente na questão da saúde mental deles. Porque o fato de você saber que tem alguém igual a você, vivendo no mesmo lugar que você, sofrendo a mesma dor na carne que você, isso já é um alento. É o suficiente? Não, porque aí a gente vai falar de transtornos mentais, a gente vai falar de causas orgânicas que estão influenciando, causas que, inclusive, a gente trata com remédio, né? É um outro patamar desse adoecimento. Mas isso é uma forma que, no meu ponto de vista, o social, por exemplo, dentro daquela pirâmide do suicídio que a gente tem fatores protetores. E o fator social é um dos primeiros elos que a gente tem como fator protetor de suicídio. Então, é sim uma forma da gente se organizar, é sim uma forma de resistência, é sim uma forma de proteção. É suficiente? Não, de longe não é suficiente, mas é um começo. E é interessante porque você vê a sociedade, o papel que a sociedade tem no processo de saúde e doença. Né? E aí, para os povos indígenas, Bianca, né, eles têm todo um apoio, porque eles têm os tiramões, né, que são os mais velhos, e normalmente na figura de um pajé, tá? E eles têm muito isso de dar esse apoio estrutural para as famílias, né? Então, e aí você vê numa situação dessa, os povos indígenas criando
esse apoio, né? Ou seja, essa articulação de povos indígenas. Então, nós vemos hoje uma coisa que eu volto a falar, gente, é que essa reunião está tão aqui em mim ainda, né? Que o Daran falou, o cacique Daran falou, né? Que é uma coisa que a gente fala também para ambientalista. Eles falaram hoje, nós indígenas estamos muito mais bem preparados. Hoje nós estamos nos articulando e hoje nós não somos mais um grupo que precisa ser assistido. Nós temos voz, nós temos vontade, nós temos capacidade de nos articular. Então, você vê, eu estou falando isso que eu ouvi agora à tarde. Nós ficamos das 3 às 6:30 da tarde em reunião e o pessoal falando, não, olha, gente, é isso, nós estamos nos articulando por conta disso. Então, é nessa situação, nessa toada que a gente está hoje, tá? Muito que vocês falaram me fez pensar muito no termo de educação popular em saúde, sabe? E quando eu pensei, se tem uma estratégia institucionalizada e se tem uma estratégia desenvolvida já pela comunidade, eu penso o quanto que a gente não pode estar aproveitando todo esse mecanismo de resistência, de apoio que eles desenvolvem para construir algo para eles, né? Eles por eles, mais do que isso que você trouxe anteriormente de ser um tipo de saúde meio que impositiva, de assistencialista, para ser uma participativa, sabe? Exatamente. Porque foi o que eles falaram. Eles falaram, a gente não quer mais assistencialismo, a gente precisa nesse momento, mas nós queremos ter os direitos que nós temos, né? Poxa vida, de estar aí, de poder desenvolver a nossa cultura e sem ter que ficar com vergonha de ser indígena. Né? Que existem, gente, muitos povos indígenas que não estão aldeados, justamente porque eles tiveram que sair das suas terras, tiveram que vir para o meio da cidade e que estão sofrendo com todo esse estigma que a gente sabe muito bem que o indígena tem. Até o jovem, né? Alguns jovens indígenas que eles fingem que não são indígenas. Né? Justamente porque eles têm vergonha de falar que são indígenas por conta desse estigma todo, entendeu? Então é uma coisa assim bastante complicada, né? Bastante complicada, mas que eu vejo positivamente, porque eu vejo esse acordar para essa situação agora. Isso. Muito obrigada pela fala de vocês, muito esclarecedora e a gente vê todo esse conhecimento sendo compartilhado e isso para nossa formação acrescenta muito. A gente realmente pensar em uma saúde mais participativa do que assistencialista, isso é muito... É isso, né? A saúde pública, gente, é nossa. É do povo. Nós temos direito, é direito do povo e dever do Estado. Né? A saúde pública é uma coisa que a gente não pode abrir mão. Né? A gente fala, o SUS é nosso. O SUS a gente não pode abrir mão. Né? E aí, quando uma pessoa vira e fala assim, mas eu não dependo do SUS, depende sim, porque a campanha de vacinação é do SUS, porque a UBS que está lá na esquina da sua casa é do SUS, né, Carlinha? A gente fala que... O SAMU é do SUS, o tratamento de HIV, que é referência no mundo, é do SUS, é do SUS, transplante de órgão é do SUS, é do SUS, gente, exatamente. O que se recebe de medicamento de alto custo, que é do SUS, então a gente não pode abrir a mão do nosso SUS. Gente, eu falo, eu tenho amigos que moram nos Estados Unidos que eles falam assim, uma menina, ela teve um problema de cálculo renal, ela falou, fica mais barato eu vir para o Brasil e me tratar do que eu me tratar lá nos Estados Unidos, gente. Então as pessoas morrem, as pessoas não têm noção do que é essa situação quando você não tem um SUS, só que a gente tem que exigir o que é nosso e nós não podemos abrir mão disso, assim como o indígena sabe que ele tem direito sim, entendeu? Isso é essencial.
né? É essencial e a gente não abre a mão, hein, minha gente? Eu estou vendo aqui, ó, que a Lia falou, né, que ela, né, a questão da universidade hospitalocêntrica. Lia, eu vou falar, assim, eu sofri muito na faculdade de medicina, porque a gente, né, assim, é muito difícil a gente já entrar numa segunda faculdade mais velha, é muito difícil a gente ter feito enfermagem, ter convivido do outro lado e depois entrar nessa... Eu vou chamar de máfia branca, mas entendam como vocês quiserem, né? Assim, foi muito difícil para mim. E uma coisa que me ajudou, e eu acho que se eu pudesse falar alguma coisa para vocês, é estudem o SUS. Estudem o SUS, entendam cada parágrafo da nossa legislação, entenda cada pedaço daquilo que compõe, porque é só assim que a gente vai mudar o contexto e a realidade de saúde que a gente tem aqui. Cicos é maravilhoso, ele mostra muito bem essa realidade de como é a saúde lá fora e como é aqui. Perfeito, muito bem colocado, Lara. E assim, então... E o que o Cicos traz é exatamente esse olhar, que é você conhecer uma outra realidade. Conheça aquilo que tem lá fora. Quando eles pegam o pessoal lá na Bahia da Flórida e leva até Cuba, é porque eles queriam que os norte-americanos entendessem que tem possibilidade da gente criar um novo sistema. Assim como o Obama, que tentou fazer o Obamacare lá, né? Que é o que a gente já tem aqui muito bem. Então, a gente, independentemente da nossa formação, que é muito falha, é burra, né? A gente aprende a ser médico da pior maneira que existe, mas eu acho que a nossa também, a hospitalocêntrica, porque isso faz parte da matriz curricular que vem lá do MEC. Isso independe muitas vezes da própria faculdade, mas a gente tem o poder de mudar isso. E a gente muda isso estudando o SUS. É difícil, é chato, é lei, parece que você está formando em direito, mas é só assim que a gente vai conseguir mudar a nossa realidade. Gente, e se eu pudesse dar um outro pitaco aí, né, para essa formação, saia da caixinha, tá? Vá para a comunidade, entenda a comunidade, pode não ser a comunidade indígena que a gente curte, ou a comunidade ribeirinha que a gente curte, mas vá então para dentro de uma comunidade, de uma favela, e entenda como que é essa dinâmica, toma café com as pessoas, tá? Olha no olho, chama pelo nome, você vai ver, é muito diferente a hora que você sente o cheiro, que você vê a pessoa, que você sabe o nome do cachorro dela, e que você sabe o que está acontecendo, e só de olhar para a pessoa, você já sabe que tem alguma coisa errada, tá? Então, sai, tá? Para a gente poder saber, né, como que é essa dinâmica. Se eu pudesse... eu não sou médica, gente, sou bióloga, mas eu acho que nessa minha jornada aí, dá para eu falar isso de carteirinha, que é lindo. Bom, ela é bióloga, né, gente? Ela não é médica, mas ela transformou minha vida na medicina, desde o meu primeiro dia de aula, né? Então, assim, a gente não precisa ser médico para transformar alguma coisa ao nosso entorno, né? A gente fala de saúde de diversas formas, e a medicina é uma pequena parte dela, né? Então, tem milhares de outras formas da gente fazer isso. Tem gente que carrega o dom de cuidar, né? Tudo que eu relato aí, tipo, tomar café, olhar no olho, é cuidar também, sabe? Cuidar, né? Cuidar, é isso. Ai, gente. Da gente, a gente se cuida, é muito massa. Gente que cuida de gente. Muito legal, muito legal. Muito legal, gente, muito legal, viu? Amei ficar com vocês aqui esses momentos. Gente, quem tá aí, as meninas têm nosso contato. Se vocês quiserem saber mais sobre os projetos, sobre a FAPIB, sobre a campanha indígena, sobre como são as testagens dentro das aldeias, qualquer coisa que vocês queiram, sei lá. Gente, estou super disponível, a Carlinha também. Eu vivo botando ela numas frias. É aquela fria boa, sabe?
Mas nós estamos aqui super disponível, tá? Então, Muito eu espero que vocês tenham curtido. Bianca, obrigada, viu? Mais bem. uma vez, eu nem agradeci o carinho de vocês, né, com a gente, tão gostoso. E Muito parabéns pelo evento, viu? Que legal, reunir gente de tanto lugar assim, né? tá sendo Que gostoso, tá sendo rico! gostoso. Tá sendo Muito gostoso. Muito legal. obrigada por ter aceitado o convite, obrigada por esse momento, por compartilhar todas essas vivências, esse conhecimento, até isso, né, esse compartilhamento do que é o cuidado, muito, muito legal mesmo. Só a nossa gratidão, espero que nós possamos nos encontrar em outros momentos, se Deus quiser. Com certeza. Aí, Vocês sabem que nós somos da pá virada, né? A gente não manda nada na hora certa, não faz nada, mas no fim a gente vem aí, né? todos unidos, na alegria. Hoje não era nem para Carlinha estar aqui, né? Era só eu. Eu falei assim, Carlinha, ontem foi tão bom. Vamos hoje de novo com os meninos lá, né? Que foi tão legal. Ela acabou de chegar do internato agora, gente. Vocês não têm noção, né? Ainda, assim, desculpa, essa cara de ontem. Gente, mas ó, se vocês puderem ler o livro do Ailton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, leiam, tá? É muito inspirador e transformador, tá? Tem uma frase que ele fala, né, que se um dia você achar que você tá caindo, imagine a construção de um paraquedas todo colorido, que sua queda vai ser muito mais tranquila. Então, paraquedas coloridos para todos nós, tá? Sim. Muito obrigada, muito obrigada. Gente, que, ó, como do bom indígena, né? Porque eles começam com uma coisa e terminam com a cantoria, né, Carlinha? Eles terminam com cantoria, mas como eu não sei cantar, então, olha, que anda para vocês de bênçãos e de energia muito boa, tá? Obrigada. Obrigada mais uma vez. Estamos por aí para qualquer coisa. Obrigada. Tá, obrigada, gente. Um super beijo, fiquem bem, tá bom? E vamos lá, né? Beijo, tchau, tchau. Carlinha, obrigada!